Hoje é o nosso culto de ensino, culto da palavra, e eu quero ler um texto aqui juntamente com os irmãos, para nós meditarmos aqui alguns minutos. Geralmente, quando a gente vai ler a palavra no culto de ensino, né, o pastor parece que ele está preocupado em sempre trazer uma palavra que seja mais voltada para a exortação. Mas eu vou ler uma palavra muito conhecida, né, sobre Jacó, capítulo 28 do Gênesis. Né? A história de Jacó pode ter sido a história de muita gente, mas Deus muda a sua história. Deus muda a minha história. Né? Jacó é um tipo, né? Um tipo de alguém que precisa ser mudado. Mas, como diz a palavra, para todas as coisas há um tempo, e é uma verdade, e Jacó foi alcançado, porque ele já fazia parte da promessa de Deus. Então, quando Deus ele tem uma promessa na vida do homem, na vida de uma mulher, ele pode estar aí, andando, despercebido, sem saber o que está acontecendo, aí de repente Deus chama. Cria uma circunstância, se não é Deus que cria, até mesmo você pode criar uma circunstância, uma dificuldade, para poder reconhecer a Deus. Então Jacó, capítulo 28, né, do Gênesis. A história é muito conhecida, eu quero ler do versículo 10 ao 17, louvado seja o nome do Senhor. Por ser uma história muito conhecida, eu quero pegar aqui do versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou dizer que a história de Jacó pode ser a sua história, mas pode até ser, né? Só que foi uma história bonita, né, irmão? Foi de algo que não era tão bom e passou a ser muito bom, né? Para a obra de Deus, para a história que Deus tem com a humanidade. Diz assim: partiu, pois, Jacó de Beceba e foi de Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis, era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e do sul, e em ti a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que te fores, e te farei tornar-se a esta terra, porque te não haverá até que não haja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: que terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta dos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali, né, eu não vou ler o 18, mas os irmãos já conhecem o texto, eu só vou falar que ele fez ali, né?
fez ali algum ritual, colocou azeite, e ali ele fez uma declaração para Deus, né? Que já está no versículo 22 e o 21. E a declaração que ele fez para Deus foi o seguinte: que se Deus levasse ele em paz, e trouxesse ele em paz, cuidasse da vida dele. Falou, se Deus levasse com segurança, cuidasse da vida dele, com roupa, com proteção, ele daria o dízimo de tudo. A palavra aqui não é sobre o dízimo, mas eu só quero colocar aqui uma coisa para as pessoas que ficam falando aí que o dízimo é da lei, não é da graça, mas eu quero só dizer uma coisa aqui. Já vinha de Abraão, bem antes da lei. Mas ele fez, né, esse voto, possivelmente porque conhecia pelo seu pai. Mas como Gênesis, irmão, ele né, a criação de todas as coisas, fala do início de todas as coisas. E aqui eu quero falar sobre, aqui é a ida de Jacó. E eu quero também falar da volta dele. Porque muitas vezes a gente prega, fala no culto de ensino, é bom a gente falar não só da ida, da visão que ele teve quando ele estava fugindo, mas também nós vamos falar do retorno dele. Louvado seja Deus. Jacó, possivelmente, irmãos, ele, apesar dele ser filho de Isaac, neto de Abraão, o que tudo indica é que ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Com aquele currículo todo, neto de Abraão, filho de Isaac, mas ele não tinha tanta experiência com Deus. E ele teve agora. Quando ele teve essa experiência, foi muito grande. Tanto que ele assustou. Ele disse: qual terrível é este lugar, senão a casa de Deus. Agora eu quero que você entenda por que eu fiz questão de citar esse versículo, né, sobre a casa de Deus e sobre Jacó. Porque esta visão aqui, ela nos ensina, irmão, a condescência da graça divina. Jacó, ele não estava muito ligado nas coisas de Deus, não. O que Jacó queria era fugir. Ele só queria escapar do seu irmão Saul. Como os irmãos já conhecem a história, eu peguei aqui do começo, mas os irmãos sabem que ele estava fugindo da presença de Saul, seu irmão, que era um caçador, era valente. E se ele fica lá, Esaú realmente ia matá-lo, né? Realmente eu lembrei a tempo. Ele ia, né? Esaú ia matá-lo. E aí ele foge, né? Ele foge, mas tudo indica que Jacó não estava com o seu coração voltado para Deus. Ele se encontrava desolado, triste, né? Com todos os seus privilégios, mas aqui ele não tinha mais nada. Ele tinha riqueza, tinha acumulado com seus pais, mas aqui ele não tinha nada. E a menção que ele faz aqui, a primeira menção que ele faz é que a casa de Deus. Agora veja bem, Jacó estava num lugar aberto. Ele estava num lugar que não tinha parede, não tinha nada. E ele disse: esse não é outro lugar senão a casa de Deus, né? E eu quero chamar aqui a sua atenção para nós ver o que a Bíblia diz, né, sobre casa, né? A Bíblia tem muito a nos dizer sobre casa. E Jacó, ele diz, aqui é a primeira vez que aparece uma citação sobre casa, e ele vai dizendo: isso aqui é outro lugar, senão a casa de Deus. Isso aqui, irmãos, é para nós entendermos, né? Para nós
sabemos. Muitas vezes o apóstolo Paulo, ele fala, ó, vós sois pedras vivas, né, para a construção da casa de Deus. Parece um enigma, né? Quando ele fala, vós sois pedras vivas. E observe que quando Jacó ele faz aqui, ele coloca as pedras, e ele coloca um travesseiro como pedra, né? E faz ali a sua oblação, joga azeite. E aqui eu quero chamar você para a sua atenção nesta noite, é sobre o nosso privilégio, a nossa liberdade de sermos, né, chamado habitação de Deus, casa de Deus. Por que, irmão, que nós somos chamados casa de Deus? Porque o Espírito Santo, ele habita em nós, ele habita no nosso ser. E Jacó, aqui neste lugar, ele disse, eu não sabia. Então isto prova que, apesar de ele ter todo aquele privilégio de neto, de filho, de homem de Deus, mas ele não tinha nenhuma conexão com Deus. Mas agora Deus chama. Isso nos mostra, irmão, que cada um de nós precisa de ter uma experiência espiritual com Deus. Por que que nós temos uma grande dificuldade na igreja? Agora vem, irmão. Por quê? O filho do irmão, o filho do crente, ele acha que ele não precisa ter nada, ele só vem na igreja, se torna um clube, depois a sua fé vai esfriando, e ele vai se distanciando. Por quê? Porque ele não teve uma experiência com Deus. Já pensou se Deus deixa Jacó daquele jeito, ia dar a bênção para ele como? Ele precisava de uma experiência com Deus. Ele só ia lá, ia embora, ia fugir, ia trabalhar lá para Labão, como os irmãos conhecem a história, e depois ia voltar, e o que ia acontecer? Deus mostrou para ele, como mostra para mim e para você, que nós precisamos ter uma experiência com Ele, com Deus. E qual é a nossa experiência? É um anjo que vai aparecer para nós, subindo a escada, descendo, você vai ver o céu aberto. Não, a nossa experiência hoje é com Jesus, aleluia. E nós precisamos ser arraigados aqui pela a palavra de Deus. E essa menção que é feita aqui sobre casa de Deus, né? Existem diversas casas, né? Você pode prestar atenção, mas a melhor coisa é a casa de Deus. O salmista, quando ele escreve, ele diz, Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amável é estar na tua presença. Mas hoje, irmão, a gente vê que as pessoas, elas não têm muita vontade de vir na igreja, de vir no culto. Ele diz, irmão, eu só vou se eu sentir. Se você esperar para orar quando você sentir, quem é que levanta de manhã e diz, irmão, eu amanheci hoje com a vontade de orar, eu tenho que orar? Dificilmente. A carne, ela vai ser contra. Mas a gente precisa de vir orar. A gente precisa se dedicar para as coisas de Deus. E o que acontece, irmão, quando o crente ele não tem experiência com Deus? A igreja, os irmãos, quem está perto dele, as pessoas que trabalham junto dele, sofrem. Porque ele é uma pessoa que não tem a sensibilidade do Espírito Santo na vida dele. Isso mesmo que você está vendo. Quando os apóstolos foram convidar alguém para assumir o lugar de Judas, e quando foram convidar alguém para ser o diaconato, para servir as mesas, qual era a qualidade que eles precisavam, irmão? Pegou qualquer um lá? Não. Homem, cheio do Espírito Santo e de boa reputação. Ou seja, de um nome perante os demais. Então aqui, Jacó,
né? O assunto aqui é Jacó. Quando ele despertou do sono, ele declarou: este lugar é outro senão a casa de Deus e a porta do céu. Jacó, ele não podia estar falando de um abrigo físico. Ali não tinha parede, como eu já falei. Ali não havia um prédio, nem um pequeno abrigo. Ali havia o quê? Tanto que ele dormiu com um travesseiro de pedra. Já pensou, irmão? Sonhar com um travesseiro de pedra? Não é isso que o texto diz? Quando você está, irmão, na presença de Deus, tudo acontece. Na maior dificuldade que tem, na maior adversidade, você ainda recebe as bênçãos de Deus. Né? Tem um histórico para essa pedra aqui, mas nós não vamos falar disso aqui. Vamos falar somente desse momento aqui de Jacó, né? Do que era preciso para ele, o que era preciso para o seu sonho, né? O que ele alcançou sobre este sonho? Ele alcançou que ele pôde conversar com Deus. Ele pôde colocar a sua necessidade diante de Deus. E ele não se preocupou com quem ficou para trás, não. Ele se preocupou com ele, como era que seria o futuro dele. Ele disse: se Deus cuidar de mim, se ele, né, me der o que eu preciso, e se eu voltar. Ou seja, ele já estava saindo com a mente para voltar. Por que ele está com a mente para voltar agora? Porque ele teve uma experiência com Deus. Jacó teve essa experiência com Deus. Ele viu, né, lutou com um anjo. Isso aqui deu tanta música aí, letra, falando sobre Jacó, segurou o anjo. Todo mundo, palavras, porque é coisa de Deus, irmão. O significado aqui de tudo isso, né, é que Jacó, ele lutou. Ele poderia dizer: eu sou filho de Isaac, neto de Abraão. Para que eu vou preocupar com muita coisa? Deus já deu a promessa, já está tudo garantido, já está tudo certo. Não, mas ele se empenhou para lutar com o anjo, para poder receber a bênção de Deus, né? Aqui eu já estou adiantando um pouco, porque eu vou falar do retorno dele, da luta dele, quando ele vai voltar. Porque agora ele tinha certeza que Deus ia cuidar dele. E a resposta, irmão, né, eu vou adiantar para mim entrar aqui no assunto, e a resposta de Jacó veio centenas de anos depois, na pessoa de quem se cumpriu aquele texto ali. Sabe quem era? Jesus, o anjo do Senhor. Capítulo 1 de João, versículo 14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória do unigênito Filho do Pai. Ele habitou. Eu quero chamar aqui a sua atenção, que a gente nunca para analisar texto, só ler, mas essa palavra aqui, habitou entre vós, né? Ela tem um significado. Quer dizer, ele tabernaculou, ele viveu entre vós. O habitou aqui, ele tabernaculou. Em Cristo, nós temos a realidade da glória divina. Quando nós nos aproximamos dele pela graça. A graça é um favor não merecido. E aí, quando Jacó disse: esse lugar não é outro senão a porta do céu. Lembra alguma coisa? Aleluia! Jacó teve uma visão que ele morreu e não ficou entendendo nada. Nada foi revelado para ele, mas foi revelado para mim e para você. Jesus disse: eu sou a porta.
Agora a gente entende. Aquele que entrar, né? Aquele que passa, e ele ainda fala mais. E o que não entrar pela porta, ou seja, o que não entrar pelo caminho da fé por Jesus, está fora do caminho. E aquele que não entrar pela porta, ele é o quê? Ladrão e salteador. Mas aqui eu quero lembrar que Jacó, irmãos, na sua vida, ele morreu e não viu este mistério. Porque neste versículo aqui que falou sobre o tabernáculo, sobre Jesus, que ele tabernaculou, né, entre os homens, por que ele tabernaculou entre nós, sobre o tabernáculo? Porque ele se fez carne. Ele se fez carne, né? Por que ele se fez carne, irmão? Porque havia uma profecia que da semente da mulher, né? A palavra semente não precisa discriminar, que o irmão vai saber. Semente, né? Já analise aí. Ia nascer um que ia, né, pisar na cabeça da serpente. Tem muita gente dizendo aí, irmão, vem aqui, nós vamos pisar na cabeça de Satanás, vamos fazer. Não, irmão. Você não tem autoridade nenhuma para pisar na cabeça de Satanás. Quem pisou na cabeça de Satanás foi Jesus, quem pisou na cabeça da serpente. Você não tem esse poder todo, não. A gente vê aí o pessoal brincando, as coisas de Deus é sério, irmão. Miguel, o arcanjo. Sabe quem é arcanjo? É o topo, lá de cima lá. Ele diz, lá em Judas, o corpo de Moisés, ele não contendeu com Satanás, não. Porque Deus queria, irmão, enterrar Moisés de uma maneira que não gerasse idolatria. Porque já pensou se o corpo de Moisés está lá em Israel? As caravanas que vai lá, todo mundo queria ver onde estava Moisés. E muito mais coisa. Mas Deus tinha um cuidado excepcional com Moisés. É por isso que Moisés disse, né, que Deus ia suscitar no meio dos seus irmãos um profeta igual a ele, né, que é Jesus. E aí, quero falar aqui do anjo, né, disse, o que o anjo disse? Vou pisar na cabeça de Satanás? Não, ele disse, o Senhor te repreenda. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui para Jesus, né? Voltando aqui sobre o seu tabernáculo na terra, eu quero falar aqui sobre quando o Apocalipse, na visão de João, ele disse que viu, eis o tabernáculo de Deus descendo juntamente com os homens. Jesus, ele vai vir de uma forma que você vai entender aqui essa palavra de uma maneira muito mais clássica do que estar aqui no texto. Mas eu quero falar aqui agora da volta de Jacó. Isso aqui foi só falando sobre a ida de Jacó, que ele ia numa caminhada, porque estava fugindo do seu irmão, fez algo que não era para fazer, e precisava fazer, que está registrado aqui na Bíblia. Ele foi, trabalhou para Labão. Agora você vê como é o projeto de Deus, né? Esse nome Jacó, ele tem algum significado aí que a pessoa fala, mas eu não quero aqui entrar no detalhe, né? Porque no hebraico tem alguma diferença que nem todo mundo entende, nem a tradução da Bíblia fala. Mas o nome de Jacó é Yaakov. E a palavra que tem na Bíblia, no texto original, é Akev. Akev é calcanhar, e as pessoas misturam com o nome de Jacó. Mas não é esse aqui o caso. Mas aí, Jacó vai lá trabalhar. Agora veja, irmão, se Jacó não é abençoado por Deus, se Jacó não pede nada. O anjo aparece, né? Ele vê aquela visão, ele não pede nada. Mas ele pediu, ele disse que o Senhor, né, aqui no versículo 22, eu vou repetir, né, depois tenho posto essa por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Mas não é esse versículo, é o outro que diz, e em paz eu retornar, né,
o 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornará a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ele sabia que já era. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Aleluia! Jacó foi. Agora vamos entrar propriamente na história de Jacó trabalhar. Agora veja, irmão, quando alguém está debaixo da promessa de Deus. Vale a pena você viver debaixo da promessa de Deus. Como é que eu faço para viver debaixo da promessa de Deus? A palavra está todo dia aqui falando, irmão. Não tem como você não saber. O mais simples que subir aqui, ele tem uma palavra de Deus. Jacó, debaixo da mão de Deus. Tudo o que ele fazia, o Senhor abençoava. Labão enganou ele e ele prosperava. Labão dizia: não, agora é desse jeito. Não vou citar o texto aqui para não. Aí ele ia do jeito que Labão queria, obediente. Deus revertia para o lado dele, como os irmãos sabem, a história dos bois, das vacas, das ovelhas, né? Labão de todo jeito querendo vencer ele, mas não conseguia. E Jacó cada vez mais ficando rico. Ser rico não é pecado não, tá, irmão? Pode ser rico, milionário, é bom, queremos muito milionário. Eu oro todo dia para que Jesus dê saúde, paz e dinheiro para os irmãos aqui no Glicério, na obra de Deus. Não tem negócio de dizer: não, mas o irmão está rico. Amém, irmão, fique rico, fique igual Jacó, igual Jó. Você só não vai sofrer igual Jó, né? Mas vai viver igual Jacó. Aleluia! E Jacó debaixo da promessa de Deus, irmão. Labão muito inteligente, muito esperto. Jacó também era esperto, mas agora ele não tinha esperteza nenhuma. Agora ele estava debaixo da promessa de Deus. Quando você está debaixo da promessa de Deus, irmão, pode ficar tranquilo. Pode descansar em paz, porque o Senhor, Ele guarda. Ele guarda. Pode vir tempestade, pode vir governo ruim, pode vir quem vier, mas o Senhor está com sua mão sobre você. Ele está te protegendo. Aleluia! Você pediu a proteção dele? Então, aguarde. E Jacó ficou aquele alvoroço todo, e os filhos de Labão disse agora, eu estou no versículo, estou no capítulo 31. Os filhos de Labão disse: Jacó está esperto demais, está levando nosso pai para trás, está levando tudo dele. Aí Jacó, olha o capítulo 31, agora é a volta, né? Meu Deus, agora é a volta. Então, né? Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo do que é do nosso pai, e do que é do nosso pai fez ele toda esta glória. Ou seja, Jacó estava rico, passou Labão há muito tempo, mas não era porque Jacó estava esperto, nem estava fazendo trapaça, não, era a bênção de Deus sobre ele. Ele pediu, ele não pediu lá: Senhor, se eu for, eu vou te dar, Senhor, vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me deu, né? Não estou fazendo aqui uma apologia, eu disse, mas falando do voto de Jacó. E aí, os irmãos, os filhos de Jacó, os filhos de Labão começou a falar em Jacó, né? Também viu o rosto de Labão, né? Labão já estava triste, né? Labão olhava assim para Jacó: meu Deus, como é que ele está crescendo? O que está acontecendo? Labão parece que não sabia do que era, mas ele, no fundo ele sabia. E aí ele começou a olhar, aí Deus disse para Jacó: volta, Jacó. Veja como ele estava debaixo da promessa de Deus. Mas Deus protege alguém errado? Não. Jacó já tinha pagado a sua dívida lá. O que ele fez com Labão, o que ele fez com seu irmão, lá atrás ele já tinha passado por alguma. Ele já tinha, entre aspas, pagado a sua dívida. Mas o que eu quero dizer aqui para você, irmão, a promessa que foi dada para o irmão de Jacó, para Esaú, ele não quis. Eu discutia muito com o Rabino, né? Discutir com o Rabino não dá, né, irmão? Porque ele sabe o hebraico de qual. Mas eu falava com ele, eu falava só para ver o que é que ele falava. Ele falava: não, ô Francisco, isso aí
Não tem jeito, era dele já. Aquilo lá foi só para acrescentar mais na história. Mas Deus já tinha dado para ele. E, na verdade, quando você vai ver o texto, você vai ver que ele já, né? Ele estava ali. E naquela época, irmão, a bênção era assim. Era para o primogênito. Mas Jacó, ele lutou. Tem gente que Deus promete uma bênção para ele, ele não quer fazer mais nada. Ele quer ficar esperando, vai cair do céu. Porque Deus falou. Se Deus falou, aí vamos para o texto. Deus falou que quem tem promessa não morre antes de receber. Não é bem assim, não. Lê Hebreus 11, ali na Galeria da Fé. Quanta gente foi sem receber a promessa. Mas Jacó, ele lutou, agora ele disse, agora eu vou embora. Só que tinha uma coisa, irmão. Tinha uma coisa aqui. Ele teria que resolver um problema que ele tinha deixado para trás. O que era que ele tinha deixado? Seu irmão Esaú. Bravo, guerreiro, valente, e estava lá esperando por ele. E ele disse, agora eu vou voltar. Aí juntou as coisinhas dele, né, que era muita coisa, pegou a mulher, pegou os filhos, pegou tudo que tinha, os seus funcionários, e aí começou a retornar para a sua terra, para a sua casa. Aleluia! Irmão, você pode ir para onde você for, mas você vai voltar para onde Deus diz. Deus está falando com alguém aqui, tá? Deus vai voltar para onde Deus falou, aleluia. Você pode rodar, você pode fugir, você vai voltar. Deus disse, olha, está na hora de voltar, Jacó. E ele voltou. Mas ele tinha um problema lá atrás para resolver. Irmão, tem gente que ele gosta de fugir do problema. Não fuja não, porque uma hora você vai ter que resolver. Amém? Deus está falando com alguém aqui? Não vai adiando o problema não, irmão. Vai resolver. Confia em Deus, entrega nas mãos de Deus e vai resolver isso. Não fica adiando, deixando para frente, empurrando. Jacó foi lá, trabalhou e tal, mas Deus disse, agora você vai voltar. Ele ficou quietinho, ele não falou para Labão não. Juntou as coisas dele e foi embora. Só que nesse meio, irmão, né, eu não vou citar os versículos aqui, para não, só o último que eu vou citar, mas nesse meio da sua viagem, tinha alguém lá que catou uns ídolos lá, algumas coisas, aí Labão ficou mais enfurecido com isso e veio atrás de Jacó a todo vapor. Mas Deus disse para Labão, né, Deus advertiu a Labão, e Labão foi, encontrou Jacó, e Jacó se acertou com Labão, Labão foi embora, mas Jacó ainda tinha que prosseguir, porque ia encontrar com seu irmão. Aleluia, agora já estamos no 32, né? E Jacó, agora o capítulo 32, né? E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar, Manaim. E enviou Jacó o mensageiro diante da sua face, e a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhe, dizendo, assim direi ao meu senhor Esaú. Olha, irmão, agora Esaú já era senhor. Ele que tinha sido esperto, tinha passado a perna nele, agora já tinha feito tudo, agora o irmão dele já era senhor. Tem que ser assim para conquistar as coisas. Tem que se dobrar, irmão. Tem gente que quer conquistar as coisas com a cabeça erguida, né? Com erguida sim é bom, mas não como diz a Bíblia, né? A Bíblia fala com endurecendo a cerviz, aqui no caso, para Deus. E aí ele enviou, né, mensageiro, e tornaram dizendo, fomos à casa de Esaú, e também ele vem encontrar-te com 400 varões, e com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu 2 bandos os povos que estavam com ele, das ovelhas, da vaca e dos carneiros, porque dizia, se Esaú vier de um bando e o ferir, o outro escapará. Disse mais Jacó, Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e fará-te bem. Ele estava confiando na palavra de Deus. Foi Deus que mandou ele voltar. Ele não voltou porque quis. Ele estava bem, estava rico, mas Deus mandou
ele voltar. E aqui vai falando das beneficências, né? Livra-me, peço, do meu irmão, versículo 11. Livra-me da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu tenho porque o temo. Agora ele tinha medo. Quando ele fez a travessura, ele estava jovem, né, irmão? Quando a gente é jovem, faz tudo, né? Pensa que a vida não vai passar, mas passa. Agora Jacó está diferente. Agora já é um senhor. Agora ele já tinha, né, alguma coisa para pensar. Porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei a tua semente como a areia do mar. Ele estava avisando aqui, falando da promessa, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou-lhe, veio à mão um presente para seu irmão. Ele mandou um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros. Meu irmão, era uma fazenda, já mandou para o seu irmão, para abrandar o coração. Agora ele já não tinha mais nada, ele não podia mais fazer nada para ser esperto, para nada. Agora ele tinha que negociar. E ele fez isso muito bem. Mandou muita coisa, né? E deu, né? E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és? Para onde vais? De quem são eles? Diante da tua face, então dirás: são do teu servo Jacó. Jacó estava rico agora, mas o coração estava quebrantado, irmão. Agora, ele poderia ir para outro lugar porque ele era rico, mas ele precisava de retornar para a sua terra, porque Deus mandou. Este aqui são presentes do meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo também vem aí atrás de nós. Essa é a tradução. E ordenou também ao segundo, ao terceiro, conforme a mesma palavra. E Jacó foi aqui organizando, foi dizendo tudo. E eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a tua face. Porventura aceitará na minha face? Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Louvado seja Deus. Irmão, agora vem a história que vai tomar todo o tempo, mas eu vou ser breve. Não vou contar, que é a luta, né? Agora vem a luta, agora vem o principal do texto, já está na hora, mas agora que estaria começando. Mas eu quero dizer que aqui, irmão, agora ele precisava de alguma coisa na vida dele para ser mudado. E o que era que ia ser mudado aqui na vida de Jacó? O seu nome. O nome não era mais aquele. Essa é uma forma como se Deus fizesse hoje, né, na transformação de uma pessoa. Né? E só mudando o nome não transforma. Só mudando o nome de alguém não muda. Mas Deus fez isso aqui com Jacó porque era já uma promessa e era para a nação. E aí vem o mais, né? Jacó, né? Eu vou adiantar aqui. Jacó lutou com um anjo e venceu. Irmão, quem luta com um anjo e vence? Analise. Quem luta com um anjo e vence? Se na Bíblia tem onde um anjo foi lá e matou 150 mil, um anjo só foi. Mas Jacó, irmão, aqui é para demonstrar a garra dele, que ele queria vencer, ele queria chegar diante do seu irmão, né? Aqui no Val de Jaboque. Ele lutou e venceu. Mas o que eu quero falar aqui para você, né? Não vou falar muito do Vale de Jaboque, eu vou falar agora aqui do encontro, irmão. Quando ele vai encontrar com o seu irmão. Aqui é algo de muito espiritual, né? A gente dá muita ênfase à luta do anjo, mas eu vou dar muita ênfase à luta com o anjo, né? Mas eu vou dar muita ênfase aqui ao encontro. E levantou Jacó os olhos, capítulo 33, e eis que vinha Esaú. Agora, irmão, ficou feio o negócio. Jacó, aqui, irmão, ele já está quebrado, ele já está todo machucado. O anjo ele lutou com o anjo, mas saiu machucado.
Ele não saiu livre, não. Ele saiu quebrado, saiu todo quebrado. Mas espiritualmente ele estava bem. Vale a pena você ficar quebrado financeiramente, mas espiritualmente está bem na presença de Deus. Tem gente, irmão, que Deus precisa quebrar ele monetariamente para ele saber estar na presença de Deus. Tem outros que não, mas Deus trabalha de muita forma, de muita maneira. No caso de Jacó aqui, ele estava quebrado, mas estava cheio da presença de Deus na sua vida. Aleluia! E ele vai encontrar o seu irmão. Quando ele vê 400 homens com ele, repartiu, fez aquilo lá, fez todas aquelas coisas, mas eu vou até aqui adiantar, irmão. Quando ele vai encontrar com Esaú, ele faz alguma coisa aqui de muito interessante. Ele disse, Jacó, não, se agora não tem achado graça aos teus olhos, peço-te que tome o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma-te, peça a minha bênção, que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, porque eu tenho de tudo, e estou com ele até que eu tomou. Ou seja, insistiu, e disse, caminhemos e andamos, e partiremos diante de ti. Porém ele disse, meu Senhor, sabe que estes filhos, ele começou a falar, irmão, eu vou aqui terminar, mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando Esaú vai para a briga, que ele olha, irmão, que ele vê Jacó, o coração dele se quebrantou. Porque ele não viu um Jacó forte, bonitão, ele viu um Jacó mancando, irmão. Jacó aparece lá todo, imagina, Jacó um velhinho lá, não sei como é que ele apareceu, mas ele estava quebrado, mancando. Aí quando ele olha, irmão, em vez de ele ficar enfurecido, ele se quebrantou. Porque ele viu que o seu irmão estava numa situação terrível. Ele não sabia da graça dele, do que ele tinha alcançado na presença de Deus. Mas a humildade de Jacó fez com que Deus cumprisse a promessa na sua vida. Do jeito que ele pediu, Deus fez. Levou ele em paz, deixou ele lá e trouxe ele rico de volta para a casa do seu pai. E o seu irmão, que queria matá-lo, ficou quebrantado. Por quê? Era o plano de Deus. Irmão, vale a pena andar na presença de Deus. Vale a pena obedecer o que Deus manda. Aleluia. Não fica preocupado muito com o pai, com a mãe, com a filha. Faz o que Deus manda que dá certo. Tem muita gente preocupada, meu tio, minha tia, eu vou desagradar não sei quem. Não se preocupe com ninguém não. Faça, se você quer ser feliz na presença de Deus, para a sociedade e para o mundo é outra coisa. Mas para Deus é totalmente diferente. Mas só que no caso de Jacó ele voltou rico, né? Voltou machucado, né? Mancando com a perna, mas por causa de Jacó, ali Deus disse, olha, o teu nome não será mais Jacó, o teu nome agora é Israel. Aleluia. E o nome de Jacó está aí até hoje, rodando no mundo inteiro. Israel, né? Porque foi transformado em uma nação. Através dele, através da promessa, né? Foi transformado em uma nação. E através da visão de Jacó, nós podemos entender hoje que aquela porta do céu que ele viu era Jesus. Aleluia! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta do céu, Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmão? Que Deus abençoe. Quero agradecer aqui a sua presença, né? Vai esquentando no fim, poderia ir muito mais.